Amado Jesus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia. Obrigado, meu Senhor, por estarmos em Tua presença. Obrigado pela Tua bondade, o Teu amor para conosco, Senhor, nos dando a graça salvadora, o prazer, meu Senhor, em Te servir. Agora, meu Senhor, suplicamos pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes, ó Deus, abençoa, guarda os Teus servos que estão conosco, toma em Tuas santas mãos cada vida, Senhor, manifestando, Senhor, o Teu grande poder. Abençoa os meus irmãos na cidade, os meus Senhor, guarda, Senhor, os meus irmãos, opera, Senhor, na vida da Tua igreja no interior, guarda a Tua igreja, a juventude, Senhor, as senhoras, os senhores, os idosos, guarda, Senhor, cada família com seus filhinhos. Meu Senhor, manifesta o Teu poder na vida dos Teus servos. Amado Pai, ouve a nossa petição, nós te pedimos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1136. E o nosso desejo é contribuir com a Igreja do Senhor Jesus desde o começo do nosso trabalho nos anos 90. É uma oportunidade que temos de contribuir, de ajudar os que estão começando, cooperando com os nossos amados irmãos. Você tem este privilégio de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus. É algo que nos ajuda a entender a bondade do Senhor para com o seu povo em toda a história da igreja. Que o Senhor possa abençoar e guardar e você possa ter proveito através da palavra de Deus. O nosso tema hoje, a semente da fé de Abraão. A semente da fé de Abraão. E o texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 30 a 46. Texto um pouquinho longo, mas necessário para a nossa compreensão. É necessário esta leitura. E vamos proceder e vamos orar e aprender juntos. Diz assim a palavra do nosso Deus. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa na hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E Pedro, abrindo a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciada por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio em toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus de entre os mortos ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre eles quando ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos orar e aprender juntos, porque é muito bom. Agora, a função da igreja é levar alguém a magnificar ou exaltar o nome do Senhor. Vamos continuar pensando que a gente presta um serviço a Deus quando leva os homens, quando leva as pessoas a glorificar o nome do Senhor. Amado Senhor, Pai bendito que está nos mais altos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Ó Senhor, obrigado pela leitura em tua santa palavra, obrigado pelos nossos amados irmãos que estão sempre conosco, obrigado pelos nossos intercessores e ajudadores, obrigado, Senhor, pela tua igreja. Guarda a tua igreja na cidade, no interior, guarda, meu Senhor, as criancinhas, a juventude, guarda, meu Senhor, a tua igreja, a semente da graça, a semente da fé, a semente do amor, do temor, a semente, ó Deus, que dá frutos para a glória do teu nome. Amado Senhor, Deus bendito, ajuda-nos, guarda-nos, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, os leitores da Bíblia conhecem muito bem a história do Cornélio, um centurião romano, um homem temente, um homem que orava a Deus, um homem que não temos detalhe da vida dele, mas é muito provável que ele estivesse ocupando aquela centúria por muito tempo. Uma das coisas que o texto indica é que aqueles soldados é como se fosse uma grande família. Apesar do nome centurião indicar que eram 100 soldados, a atividade do Cornélio não fez o Cornélio ser durão, machão, grosseirão. Não, o Cornélio era um homem temente a Deus e um homem respeitador do próximo. E ele que tinha esta vida lá no serviço dele. Não temos uma indicação de Cornélio no templo, não temos uma indicação, o Cornélio realizando um sacrifício, fazendo um holocausto lá em Jerusalém. Não tem nenhum dado, não tem uma linha, uma letra a respeito disto. Mas o que nós aprendemos na palavra é que ele tinha temor. Ele não falava lá com o sacerdote, o texto não diz, mas ele falava com Deus. Ele não falava lá com Anás ou Caifás, mas ele falava com Deus. Ele não levou um presente para o Herodes ou para o Pilatos, mas ele falava com Deus. E ele não fez nenhum gesto, não tem nada escrito que ele fosse um grande doador para chamar a atenção, mas ele dava esmolas a quem precisava.
Esmola, a gente entende. É um pequeno benefício para alguém que está realmente carente. E Deus se agrada disto. Deus se agrada com isso. Não temos um único registro de que o Cornélio desse uma casa de morada para algum pobre, que o Cornélio desse um animal para algum pobre montar. Não temos um indício de que o Cornélio fizesse alguma coisa grande e chamativa. Mas ele fazia uma coisa grande, pessoal, que era ter temor e orar a Deus, e ele fazia uma coisa pequena no aspecto humano, que era servir a quem tinha necessidade. E ele, neste seu serviço, ele estava orando e jejuando. Ele estava orando ao Senhor. Aqui neste texto, Atos 10 e 30, aqui diz, deixa claro, disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum. Em jejum. Sabe qual era a hora? 3 da tarde. Natural. Natural para quem tem temor, disposição, saúde. Eram 3 da tarde, eu estava orando, estava jejuando. E chega um homem de branco, se põe diante de mim e fala comigo. Cornélio, versículo 31. A tua oração foi ouvida e as tuas esmolas registradas. Já pensou o privilégio daquele centurião, meus amados irmãos? Aquele centurião recebeu uma visita angelical. E o anjo disse para ele, as tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas foram registradas. Mas tu tem uma necessidade. Você precisa ouvir o Pedro. Você precisa ouvir o Simão Pedro. O Simão, ele está em Jope. Ele está hospedado na casa de um outro Simão, Simão Curtidor. Fica junto da praia, junto do mar. Manda chamar ele. Manda chamar ele. É o versículo 32. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está em casa de Simão Curtidor, junto do mar. E ele vai falar com você. Logo mandei chamar, versículo 33, é o Cornélio que está dizendo, descrevendo a Pedro a sua experiência, e ele diz, logo eu te mandei chamar, até porque o homem de branco me disse que você é quem tinha a palavra final. Para mim, eu mandei chamar-te e fizeste bem, quero te agradecer porque veio. Fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos prontos para ouvir. Queremos ouvir o que por Deus é mandado, o que Deus mandou você trazer. Queremos ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Tudo que Deus mandou através de você. E Pedro começou a falar. Pedro, abrindo a boca, começou a falar. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Reconheço. Pedro nunca teve uma experiência desta com fariseu convertido. Pedro nunca teve uma experiência dessa com os leprosos curados. Pedro nunca teve uma experiência desta com o cego, que teve o privilégio de ver. A primeira coisa que ele viu, a primeira pessoa que ele viu foi Jesus. Pedro não ouviu isto através das mulheres que tiveram o privilégio de ver Jesus Cristo.
Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus depois da ressurreição. Pedro não teve esta experiência com nenhum judeu, com nenhum discípulo. Pedro vai ter esta experiência mais profunda com um centurião da corte romana. Pedro diz: reconheço que Deus não faz acepção de pessoa, mas aquele que em qualquer nação tem temor e faz o que é justo, o que é reto, o que agrada a Deus, este o Senhor enche de graça. Meus amados irmãos, vale a pena a gente ler a palavra. Aqui no versículo 36, Pedro vai na origem. A palavra que vós bem sabeis veio por toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo de João. O início deste movimento com a ação do céu é o aparecimento daquela voz que clamava no deserto, é João. Então foi isto que aconteceu depois do batismo de João, depois que João pregava e batizava. Vocês sabem que Deus ungiu Jesus de Nazaré. Aqui, meus amados irmãos, a identidade física de Jesus. Eu não tenho muita coisa, nem para mim, nem para os outros, mas eu acho triste quando eu vejo crentes idosos, crentes com 8, 10, 15, 20, 30, 40 anos, orando Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é a identidade do homem, aquele que os romanos iriam matar. Jesus de Nazaré é a identidade do filho de Maria, do filho de José, o adotado de José. Aquele que os judeus iam incriminar, chamar de endemoniado, e reprovar. Um crente consciente e bem instruído na palavra não vai clamar Jesus de Nazaré, porque Jesus foi glorificado, Jesus é o Filho de Deus. Nós devemos clamar a Deus, Jesus, Deus, Jesus, Jesus, Deus, e não Jesus, o homem. Aquilo era a fase, a identificação do Messias. O Mashiach de Israel deveria nascer, crescer, morrer como Cordeiro de Deus. Então, meus amados irmãos, o Pedro falando e falando, Pedro diz para eles: Deus ressuscitou a este, no versículo 40, a este Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não ao público, mas a nós. Ele não se manifestou ao público, ele se manifestou aos discípulos. Se manifestou a Maria Madalena, se manifestou aos seus 11 discípulos, se manifestou de várias maneiras. De manhã, no sepulcro. À noite, no caminho de Betânia, no caminho de Emaús. Mais tarde da noite, no cenáculo, naquele lugar que eles estavam reunidos, assustados, porque a crise era braba. Uma crise espiritual, social, de relacionamento, porque os judeus fariseus queriam matar os discípulos de Jesus também. Resultado, meus amados irmãos, a palavra de Deus se cumprindo de uma forma gloriosa. E o Pedro tinha ido acompanhado, Deus tinha dado orientação a Pedro. Pedro, está chegando os homens aí, eles estão te procurando, vá com eles. Pedro foi, Deus orientou. Agora, Pedro vai com a comitiva e começa a falar. Enquanto Pedro falava, contando a história de Jesus, eles iam ali se compungindo, e eles iam se emocionando, e eles iam crescendo na graça, e eles iam despertando na fé, e de repente o Espírito Santo vem sobre eles, e acontece mais um Pentecoste.
nós podemos ver na Bíblia Sagrada o Pentecostes do dia de Pentecostes, o Pentecostes de Cornélio, descrito aqui, lá em Cesareia, o Pentecostes de Samaria, quando tem aquele embate de Simão Pedro com Simão mágico, o feiticeiro, e o Pentecoste em Éfeso, naquela congregação de batistas. Portanto, meus amados irmãos, a palavra abundante para a nossa edificação. E Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo veio sobre eles. E os que tinham vindo com Pedro ficaram maravilhados que o Espírito Santo era concedido ao Cornélio, ao centurião e alguns da sua centúria. Pessoas da sua casa, pessoas da sua centúria, do seu quartel. Portanto, meus amados irmãos, algo maravilhoso. Eu me sinto bem, muito feliz, ando com Deus, peço a graça de Deus, intercedo pelos meus irmãos, necessito de ajuda e me exponho de uma forma absolutamente destemida a respeito da palavra. Sabe o que era isto? Era a semente da fé de Abraão no coração do centurião romano. Era a semente da fé de Abraão na vida de Pedro. Era a semente da fé de Abraão na vida daqueles que eram da circuncisão, ou seja, judeus circuncidados ao 8º dia, em obediência à palavra de Deus. E também, meus amados irmãos, a fé da semente, ou a semente da fé de Abraão, na vida daqueles soldados, daquelas pessoas que foram batizadas, revestidas pelo Espírito Santo, lá em Cesareia. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus nos guarde, nos ajude, nos dê sua proteção e a gente possa continuar andando para frente, crescendo na graça, no conhecimento e no temor. Mas vamos fazer a intercessão. A intercessão hoje é pela Silvinha Monteiro. Vamos orar pela Silvinha Monteiro, pelo Edgleito, pela Gleiciane, pelo Célio, pela família dos nossos amados irmãos. A Silvinha teve vários impactos da pandemia para cá. Perdeu o pai, a mãe, uma irmã, perdeu a tia Conceição, extraordinária com todos nós. Foram várias perdas, mas ela não perde Jesus. Jesus está com ela está com Jesus, a família toda servindo ao Senhor e nós vamos interceder. Orem por mim também no nome de Jesus Cristo. Eu também sou necessitado. Bendito o Senhor, Pai querido, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, nossa congregação, nossa denominação, as demais denominações da tua igreja. Abençoa os nossos amados irmãos, pastores, meu Senhor, na tua igreja santa. Abençoa e guarda o teu povo. Manifesta, ó Deus, o teu poder, a tua graça. Ó Senhor, opera poderosamente, dando, Senhor, a cada um de nós a graça para andar no teu caminho. Querido Deus, querido Senhor, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, manifesta o teu poder, abençoando as criancinhas, a juventude, cada família, cada servo teu. Ó Deus, os que nós conhecemos, os que não conhecemos, os que estão conosco, meu Senhor, nota, ó meu Deus, cada apresentação e aqueles, meu Senhor, que nós nunca vimos e que só escuta esporadicamente e que não estão conosco, Senhor, mas Tu conheces os corações. Deus fiel, Deus poderoso, abençoe e guarda os meus irmãos. E agora, meu Senhor, te apresentamos a Silvinha, o Edgleito, a Gleiciane, o Célio, meu Senhor, os demais familiares, a família do Paulo, a família da Loide. Ó Deus, meu Senhor,
toma em tuas santas mãos. Meu Pai, os demais filhos da irmã Noemi e do irmão Monteiro, guarda cada um, ajuda. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida da igreja. Guarda o santo ministério, nosso pastor presidente, a sua família, a sua equipe, cada servo teu na cidade e no interior. Amado Pai, ouve a nossa oração. No nome santo e bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.